Sinto honrado nessa noite pela oportunidade, aleluia, de estar trazendo a palavra do Senhor, irmão. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Se você veio adorar a Deus, aleluia, não perca tempo nessa noite, irmão. Mas louve a Deus, adore a Deus, porque enquanto você adora, Deus trabalha pela tua vida. Abre a tua Bíblia, querido, em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Reis 5. Vou ler juntamente com a igreja. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem varoloso, porém leproso. Poder sentar, querida. Aleluia. A Bíblia está nos narrando, querido, uma história que é bastante conhecida, que fala de um homem chamado Naamã. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. Ele era o capitão, querido. E a Bíblia vem nos narrando a história, contando, aleluia, a história de Naamã. Naamã era um homem vencedor. Em todas as guerras, em todas as batalhas que ele enfrentava, ele trazia medalhas, troféus. Louvado é o nome do Senhor. Ele era um homem, querido, que não perdia uma batalha, não perdia uma guerra. Aleluia. Ele era um homem, querido, que em casa, talvez ele tinha uma prateleira de troféu, de medalhas, porque quando ele enfrentava uma batalha, ele saía com a vitória. Mas a Bíblia nos relata que ele era um homem leproso. A Bíblia nos fala que quando ele chegava em casa, tirava a sua farda, em seu corpo estava nascendo lepras. Louvado é o nome do Senhor. E o leproso naquela época, querido, ele era separado da sociedade, era jogado, aleluia, em um local, querido, separado, chamado de mundo pela sociedade. E Naamã, querido, ele era um homem condecorado, um valente de guerra. Louvado é o nome do Senhor. Mas estava sofrendo com esta doença terrível. Ele estava sofrendo com esta doença, querido, que estava tomando o seu corpo. Aleluia. Mas a Bíblia fala, querido, que Naamã, ele entrou em Israel com o seu exército e teve uma grande guerra. E ele venceu aquela guerra, querido, e levou presa uma menina de Israel. Naamã levou presa uma menina, largou, aleluia, a sua família, largou, aleluia, seus pais, e foi cativa com Naamã. E a Bíblia nos fala, querido, que Naamã, ele deu àquela menina, a sua esposa, louvado é o nome do Senhor, para servir como empregada.
Imagine, querido, uma jovem, aleluia, que estava no convívio da sua família, agora, querido, ser arrancada dos braços da sua mãe, da sua família, e levada para uma terra estranha, e levada para um local estranho, para uma família estranha. Louvado é o nome do Senhor. Aquela menina, querido, aquela jovem, ela não entendeu a situação. Talvez ela não entendeu o motivo daquilo. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Talvez, querido, Naamã, ele já tinha aprisionado algumas jovens, porque todas as guerras, querido, aleluia, era provável que eles levavam algo precioso para a sua terra. E Naamã, ele aprisiona aquela menina e leva presa, aleluia, para a Síria. E agora, querido, aquela jovem está presa na casa de Naamã, aleluia, servindo como empregada. Louvado é o nome do Senhor. Mas tudo há um propósito, querido. Nada é por acaso. Louvado é o nome do Senhor. Tudo tem um propósito. Muitas das vezes enfrentamos algo e não sabemos por que estamos enfrentando. Por que da guerra, por que da aflição. Talvez aquela menina naquele momento não entendeu o que estava acontecendo, mas algo o Senhor estava para fazer. Muitas das vezes você não entende a luta, não entende a prova, mas tem algo, querido, que Deus quer realizar. Tem algo que Deus quer fazer. E muitas das vezes, querido, murmuramos em meio à guerra, em meio à aflição, em meio à batalha, por não entender o propósito de Deus. Talvez naquele momento aquela menina não entendeu, aquela jovem não entendeu. Mas ela ouviu Naamã, ela ouviu a conversa deles, querido. Ela ouviu eles falarem de lepra. Ela ouviu falar que Naamã estava leproso. Louvado é o nome do Senhor. E aquela jovem, querido, virou para sua senhora e disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Louvado é o nome do Senhor. Olha só, querido, uma jovem que saiu do convívio da sua família, talvez já estava tudo perdido, tudo acabado, já não tinha mais jeito na lógica humana. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando Deus, querido, está no propósito, talvez para você não tem jeito, talvez para a tua vida, aleluia, você pensa que não tem jeito para a situação, mas Deus está te falando nesta noite, tem algo de extraordinário que Ele está para fazer. Talvez você não está entendendo, mas Deus tem o seu modo de trabalhar. Louvado é o nome do Senhor. Aquela jovem estava no local, aleluia, a qual não era sua terra, estava com um povo que não era dela. Louvado é o nome do Senhor. Estava no convívio, querido, que não era o dela. Mas quando Deus tem o propósito, querido, aleluia, você pode estar enfrentando, seja qual for a batalha, seja qual for a guerra, seja qual for a aflição, mas Deus, Ele tem um grande propósito em meio à guerra, em meio à aflição, em meio à batalha. Deus, Ele vai te surpreender. Aleluia. Talvez você está me ouvindo agora
está enfrentando guerras, batalha, está enfrentando aflições, querido, que você mesmo não entende. Aleluia. Na lógica humana é impossível você sair, é impossível você, aleluia, vencer. Mas Deus está te mandando dizer nessa noite: tem algo grande para acontecer na tua vida, tem algo grande para acontecer na tua história, tem algo grande para acontecer na tua casa. Aleluia. Deus vai dar uma reviravolta. Deus manda dizer: tem algo grande para acontecer. Para aquela jovem não tinha mais jeito, querido. Aleluia. Talvez muitos ali, aleluia, pensaram que não tinha mais jeito, estava acabado. Mas Deus tem um propósito. Ele ia mudar, querido, o curso de uma grande história, de uma história de derrota, de uma história, aleluia, louvado é o nome do Senhor, de desgraça, para uma grande vitória. Hoje é o culto da vitória, e Deus manda te dizer, aleluia, aqui de uma grande desgraça, louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele transforma em vitória. Louvado é o nome do Senhor. Deus manda te dizer, querido, que talvez para você esteja acabado, mas Deus manda dizer: não está ainda não, porque quando eu entro na história, eu mudo o cativeiro, eu mudo a história, eu mudo a situação, eu trago milagre. Aleluia. A Bíblia nos relata, querido, que Naamã, ele fez saber o seu rei, e o rei mandou uma carta para Israel. E quando aquela carta chegou em Israel, o rei de Israel rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e disse: quem sou eu? Sou eu, Deus, para curar alguém, para resolver um problema desse. O rei ficou assustado, querido, com a situação, com uma carta, e ele pensou: ele está armando algo contra mim, ele está armando algo. Louvado é o nome do Senhor. Na mente do rei, querido, ele estava armando cilada para uma guerra. Louvado é o nome do Senhor. Mas o rei não entendia que era Deus trabalhando. Louvado é o nome do Senhor. E quando Eliseu, o profeta, ele ouviu falar daquela carta, ele mandou mensagem para o rei e disse: rei, por que rasgaste as vestes? Rei, porque está angustiado o teu coração? Manda este homem vir até mim. Naamã, querido, ele estava com a sua carruagem real. Naamã estava com o seu exército. Louvado é o nome do Senhor, com os homens de guerra acompanhando, fazendo a guarda. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu falou: manda ele vir até mim, porque saberá que tem Deus em Israel. O profeta Eliseu aqui estava simbolizando Deus, irmão. Louvado é o nome do Senhor. O profeta Eliseu aqui estava simbolizando Deus. Aleluia. Aquela menina estava simbolizando a igreja. Muitas das vezes, querido, você pensa que não tem jeito. Nós estamos no local que não é nosso. Nós estamos nesta terra. Esta terra não pertence a nós. Louvado é o nome do Senhor. Nós não somos daqui. É por isso que a aflição vem, é por isso que a guerra vem, é por isso que enfrentamos batalha, porque não somos daqui, querido. E quando aquele homem chegou à porta de Eliseu, ele
saiu de lá. Eliseu somente mandou um recado: olha, manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que Eliseu não saiu? Porque era necessário Naamã ser tratado. Porque quando você vai até Deus, querido, você tem que vir com o espírito, aleluia, de humilhação. Você tem que se humilhar diante dele. Porque o arrogante não recebe vitória. Naamã estava com espírito de arrogância. Naamã estava pensando que ele estava por cima. Aleluia. Mas quando ele se apresentou a Eliseu, aleluia, Eliseu mandou recado e disse: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Porque Rio Jordão é lugar de humilhação. Rio Jordão, água barrenta. Louvado é o nome do Senhor. Ninguém queria mergulhar. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando você se humilha na presença de Deus, você recebe vitória. Quando você se humilha na presença de Deus, querido, aleluia, a vitória chega. Louvado é o nome do Senhor. E Eliseu, querido, aleluia, trouxe este recado para Naamã. E Naamã olhou e disse: eu pensei que ele ia colocar a mão sobre a minha cabeça, ia profetizar a cura, ia profetizar o milagre. Aleluia. Muitas vezes, querido, esperamos o milagre, mas não se humilhamos diante de Deus. Não reconhecemos Deus como soberano. Não reconhecemos Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, querido, ele levou sobre o seu próprio corpo a nossa enfermidade, a nossa dor, aquilo que nos castigava, aquilo que estava, aleluia, nos conduzindo ao inferno. Todo o pecado que está no mundo e que ainda vai vir para o mundo, Jesus já levou sobre a cruz. Toda a sua dor, querido, que você sofreu e que você ainda vai sofrer, Jesus já levou sobre a cruz. E muitas das vezes, querido, passamos desapercebido, aleluia, quando nós, querido, declaramos que Jesus já levou a nossa enfermidade. Não há enfermidade que fique de pé, querido. Quando você profetiza que Jesus, querido, já te curou, aleluia, a enfermidade bate em retirada. Aleluia. Mas muitas das vezes se humilhamos diante do homem, mas diante da palavra, querido, aleluia, nós não se humilhamos. Se a palavra diz que Jesus levou, ele já levou. Ele não vai levar, ele não vai te curar, ele já te curou. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, cada pisada que ele ia dando, querido, em direção à cruz, ia deixando marcas de sangue. Aleluia. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Acredite no milagre, acredite que ele já te curou, que ele já te sarou. Aleluia, tenha fé, querido, toma posse da vitória. Talvez você está aí aflito, aflita, precisando de um milagre. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite que o milagre está dentro de você. O milagre está dentro de você. Somente decrete aquilo que o Senhor já fez na tua vida. A Bíblia diz que Naamã, querido, ele estava orgulhoso. Aleluia. Ele disse: é o rio de Farpá, os rios da Síria, os rios limpos. Ele pede para mim mergulhar nesse rio barrento, nessas águas barrentas. Ele não queria mergulhar naquelas águas. Ele não queria mergulhar nas águas barrentas, querido, do Rio Jordão. Mas por muita insistência dos seus servos, aleluia,
que eles falaram para Naamã, se o Eliseu, o profeta, pedisse algo difícil, você não faria. Muito menos mergulhar no Rio Jordão. O que é o Rio Jordão? Eliseu podia sair lá e colocar a mão sobre Naamã e profetizar a cura. Mas Eliseu, querido, ele tinha a visão de Deus. Ele viu que primeiro Naamã, aleluia, tinha que ser tratado. Ele viu que Naamã primeiro, querido, tinha que ser tratado para receber o milagre. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã, ele ouviu o seu servo e foi até o Rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã mergulhou, querido. E cada mergulho de Naamã, Deus estava tratando ele. Cada mergulho que Naamã dava era um tratamento espiritual. Muitas das vezes você não entende, mas Deus está tratando, querido. Mas eu estou orando, mas eu estou buscando, e eu não vejo nada acontecendo. Nada acontece, parece que piora. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Nada muda. Mas Deus está dizendo, eu estou tratando. Deus está tratando, Deus está trabalhando. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele mover ao teu favor, querido. Você não está entendendo, mas é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus. E você verá que Deus vai fazer coisas grandes acontecer através da tua fé. A Bíblia diz que cada mergulho que Naamã dava, aleluia, Deus estava tratando. Porque era preciso, querido. Por que 7 mergulhos? Porque no primeiro mergulho Naamã não foi curado. Porque era preciso ele ser tratado. Aleluia, muitas das vezes não alcançamos o milagre. Aleluia, porque temos pressa, querido. Não entendemos que Deus tem, aleluia, primeiro que tratar, primeiro que cuidar, para depois, querido, o milagre acontecer. Mas eu estou orando por ele, eu estou clamando por ele, e nada acontece. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus mover. A Bíblia diz que no 7º mergulho, Naamã, ele subiu curado. A Bíblia diz que a pele dele era com pele de criança. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Olha, porque não entendemos, aleluia, o trabalhar de Deus. Aleluia, muitas vezes não entendemos que Deus, Ele trata primeiro, para depois realizar o milagre. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que Naamã, ele glorificou o nome do Senhor. Olha a história, aquela narrativa de uma jovem que foi presa. Aleluia. Ela não sabia para onde ela ia. Foi tirada da sua mãe, da sua família. Mas através daquela jovem, um grande milagre aconteceu em Israel, querido. Deus manda dizer que através de você, Deus vai realizar milagre na tua família. É através da tua perseverança. Se você perseverar, o milagre vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família. Louvado é o nome do Senhor. Deus vai realizar maravilha. Porque muitas das vezes você não está entendendo, mas Deus está movendo ao teu favor. Aquela jovem não entendia o que Deus estava fazendo. Ela não entendia. Mas quando ela deparou com a situação, ela não murmurou, querido. Quando ela deparou com a situação, ela não murmurou. Ela não criticou.
aleluia, ela estendeu a mão e ajudou. Aleluia. Talvez você não está entendendo a situação, mas somente creia que um milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família. Você não entrou aqui por acaso. É noite de vitória, é noite a qual Deus reservou para realizar maravilha na tua casa, na tua vida. Creia que Deus, querido, Ele é fiel para realizar. Aleluia, levanta a mão para o céu, quero profetizar sobre a tua vida. Fica de pé, querido. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Entrou vidas aqui preocupadas com o que deixou em casa, mas Deus manda dizer: estou eu cuidando, estou eu realizando, estou eu fazendo coisas grandes. Tem vidas que entrou aqui por essas portas, querido, aleluia, com a grande preocupação com a situação que está enfrentando, está vivenciando uma guerra e não sabe nem porquê. Mas Deus manda dizer: vou eu mudar a situação. Rebidaraia canturevaio, alabaraia. Tem vidas que vão chegar em casa nessa noite e vai ter notícia boa. Deus manda dizer: alabaia. Tem vidas que estão em casa agora, que vai receber algo de Deus. Ainda essa noite Deus manda dizer: vou eu surpreender, porque eu sou Deus de surpresa. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Sou Deus de surpresa. Deus manda dizer, querido. Talvez para você tudo acabou, não tem mais jeito, a situação não tem mais jeito, mas Deus manda dizer: estou eu entrando nessa situação, estou eu entrando nessa guerra, estou eu entrando nessa aflição, estou eu entrando nessa batalha. Vou eu mudar o cativeiro. Alabaracanchurevaio comanaragaio. Isso é para quem crê, irmão. Alabanchebiahai. Quem crê vai receber nessa noite, irmão. Vai ter testemunho sendo contado, Deus manda dizer. Alabaia canturia. Vai ser testemunho sendo contado aqui, irmão. Tem anjos indo em lares aqui nessa noite, ó. Erebacala sebe naragaio. Tem anjos indo em lares aqui, tem anjos pelejando em lares aqui nessa noite. Alabaia canto remaio. Rebaracebe da calaçai. Rebidaia cantúria. Isso é para quem crê. Quem crê está recebendo, irmão. Tem anjos de guerra que está pelejando aqui nessa noite. Deus manda dizer: estou eu arrancando, estou eu arrancando tristeza, estou eu arrancando angústia. Ebidaia, calacebe naragaio. Estou eu trazendo alegria para corações aqui. Tem corações aqui que entraram chorando. Você está rindo por fora, mas chorando por dentro. Mas Deus manda dizer: estou eu trazendo alegria. Alabaracanto comanaragaio. Elebaracebe naracaio. Levante a mão para o céu. Levante a mão, irmão. Levanta a mão para o céu. Recebe de Deus aí, irmão. Elebaraçaio. Deus manda dizer: estou eu mudando o cativeiro. Estou eu mudando o cativeiro. Elebaracanto comanaragaio. Estou eu mudando situações aqui, querido. Aleluia. Ebaia para o homem, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não tinha jeito, mas para Deus, Deus manda dizer que para Ele tem jeito. Para Ele tem jeito. Deus manda dizer que para Ele tem jeito. Para Ele tem jeito. Eu vou falar de novo: para Ele tem jeito.
Para Ele tem jeito. Para Ele tem jeito. Ele reverte a situação. Alabacanto remaragaio. Ele paracebe naragaio. Tem vitória chegando, irmão. Tem vitória chegando. Tem vitória chegando. Alabacanto como anaragaio. Deus manda dizer: tem vitória chegando. Varão, você que está sentado aí, varão, levanta a mão para o céu, as duas mãos. Deus manda dizer assim, ó: estou eu entregando algo grande na tua mão. Alabacanto remaragaio. Tem uma resposta de Deus para a tua vida, tá? Remanto remaragaio. E Deus manda dizer: estou eu revertendo a situação para te dar vitória. E não importa a situação, Deus manda dizer, não importa a situação, porque o que eu vou fazer, até o homem vai ficar impressionado. Alabacanto comaraia sebe naragaio. Levanta as duas mãos para o céu. Levanta assim, vai, levanta. Aleluia, fecha a mão assim, fecha. Grande é a vitória, Deus manda dizer, grande é a vitória, tá? Recebe da parte de Deus. Alabacaio sé reminaraio. Aleluia. Eu via, querido, aqui nessa noite, aleluia, envelope sendo entregue. Aleluia, isso aqui, irmão, aleluia, não é visagem não, tá? Só recebe quem quer. Só recebe quem quer. Só quem quer recebe. Alabaio come a rebinaraio, rebinaraia sé, rebaracantúria. Fecha os olhos, irmão, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Ó meu Deus, nesta noite, ó Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. Ó Deus, aí está o teu povo, meu Pai, diante da tua presença. Ó Deus, quantos entraram aqui aflitos. Oh meu Deus, quantos entraram aqui, meu Pai. Só o Senhor conhece, meu Deus. O Senhor, Deus, que conhece o profundo da alma, o gemido da alma. Oh meu Pai, em nome de Jesus. Oh meu Pai querido, eu quero profetizar nessa noite. Quem tem mão para levantar, meu Pai, eu quero profetizar nessa noite que haverá mudança, haverá restauração em lares. Erebaia, calamanaracancho, ebidaracebe, naragaia. Haverá mudança em lares aqui. Ebaia, eminaia, ebaraia, ebaracanto, revaio. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, meu Deus. Eu profetizo nessa noite. Eu profetizo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Aleluia, recebe da parte de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus manda dizer que muitos entraram aqui com o coração fechado. Nessa noite Deus está abrindo, tá? Deus está abrindo corações aqui. Louvado é o nome do Senhor. Porque Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que peleja, irmão. Mesmo muitas das vezes nós não merecemos, mas Deus é o Deus que faz pela sua graça. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Deus é o Deus que opera, porque Ele é fiel, tá? Tem vidas que entraram aqui, Deus manda dizer, aleluia. Vem contar vitória, irmão. Vem contar vitória. Porque Deus está curando vidas aqui nessa noite. Deus está curando vidas aqui nessa noite. Quem acredita? Deus está curando vidas aqui nessa noite. Um grande milagre está acontecendo nessa noite, irmão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sou de estender muito não. Mas Deus nesta noite mandou falar e eu vou falar.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus mandou profetizar vitórias. Deus mandou profetizar cura. Eu profetizo cura em lares aqui. Eu profetizo curas em vidas aqui. Deus mandou, profetiza, meu servo. Profetiza a cura, profetiza a restauração. Profetiza a mudança. Deus manda dizer nesta noite: eu estou trazendo mudança. Mudança de cativeiro. Mudança nessa noite. Muitos vão cantar vitória, Deus manda dizer. Muitos vão testemunhar. Deus manda dizer: recebe da parte de Deus, em nome de Jesus.